Pois é, todo mundo tem que cortar, todo mundo tem que ajudar, mas na sua própria carne não, né, Alex? Aí é difícil, corte dos outros. Mas ainda pensando em cenário, né? Como você muito bem comentou, a questão doméstica ainda tem muita instabilidade, ainda tem muitas incertezas, ainda está sendo muito monitorada por conta desse cenário mais complicado, se a gente pode dizer assim. E aí, a gente tem um cenário externo, né, que poderia e continuar trazendo recursos, poderia melhorar até mesmo as nossas percepções, assim como está melhorando no resto do mundo, seja no mercado de renda variável, no mercado de renda fixa, várias classes de ativo, mas a gente tem uma visão, talvez internacional, Alex, que está mudando um pouco. Até saiu a matéria da revista The Economist, né, falando sobre uma mudança do perfil do presidente Lula, uma mudança de percepção até do estrangeiro em relação ao presidente Lula. Eu queria ouvir um pouco da sua percepção, porque a gente sabe, né, e a gente discute bastante sobre o cenário político afetando o rating, afetando a percepção do investidor, afetando o investidor estrangeiro, doméstico, enfim. O que isso pode representar, Alex, no cenário de investimentos estrangeiros, de percepção de busca, né, de ativos brasileiros por esse tipo de investidor? Isso acaba contribuindo para uma visão negativa ou o estrangeiro, nesse movimento todo, não está muito aí para o que está acontecendo aqui dentro, traz o fluxo quando for necessário, retira quando for necessário, sem fazer muito dessas contas aí em relação ao que está acontecendo especificamente nesse cenário? Bom, o investidor, a gente tem que deixar muito claro que ele é alguém que sabe analisar cenários, seja cenário político, econômico, financeiro, né? Ele não é um aventureiro. O investidor sabe que dinheiro custa caro. E o Brasil, ele não tem travas de entrada do capital estrangeiro e nem trava de saída, nem de entrada nem de saída. Então, isso acaba ajudando muito o investidor. Então, primeiro, o investidor olha os fatores determinantes de risco do seu investimento. Então, quando ele olha e ele sabe que tem um cenário de risco na questão fiscal, ele já tem ali um sinal de alerta e um pouco mais de cautela. Ele revê os riscos e revê sua estratégia. Quando tem um cenário condicionante, que é, por exemplo, a imagem do presidente Lula, qual é a avaliação do investidor? Como essa avaliação do presidente tem um potencial de impacto de mudança na execução de política fiscal? Porque aí sim mexe com o bolso do investidor em termos de retorno. Qual é o impacto do risco disso? Hoje, eu acredito que é muito mais um impacto de imagem do que um risco efetivo para os negócios de forma direta. Ou seja, não corremos por enquanto, pelo menos, o risco do Lula acordar e falar para o Haddad, muda toda a regra e vamos fazer um governo populista olhando só 2026 e dane-se para endividamento, para inflação. Eu acho que esse risco não está na mesa, pelo menos creio que ninguém trabalha com ele. A gente trabalha com um cenário de aumento do endividamento, como eu disse, por um orçamento engessado. Mas, sem dúvida alguma, que fica uma imagem, né, do país no exterior muito negativa, né, quando a gente vê que o presidente Lula tem se envolvido em algumas questões bastante polêmicas, né, no qual a gente já tem problemas gravíssimos internamente a serem resolvidos e que não estão recebendo a devida atenção. Vale lembrar que a gente tem a COP30 no final do ano, muito a se fazer aqui no país, e aí ele tenta intermediar conflitos internacionais, o que não faz sentido nesse momento. A gente tem que olhar para dentro. Mas, sinceramente, eu acho que é muito mais uma necessidade da The Economist de expor uma situação política do que efetivamente econômica.